Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a análise sobre o futuro do PT após o impeachment. Entrevista o deputado federal do PT, Carlos Zaratini, que atualmente está no 3º mandato. Zaratini é petista histórico e, atualmente, é vice-líder da minoria da Câmara Federal. Obrigada por estar conosco, deputado. O impeachment da presidente Dilma tirou o PT do poder, interrompeu um ciclo de poder que foi conquistado a duras penas. Eu quero conversar com o senhor com um olhar para o futuro que o partido tem agora, nesse momento que é difícil, de imagem abalada, resultados da Lava Jato e essa perda do mandato de Dilma pelo impeachment, e quero ouvi-lo sobre a reflexão no partido. Qual é a palavra de ordem para o resgate da força política abalada? Boa noite, Maria Lídia, boa noite a todos os ouvintes. De fato, nós estamos vivendo uma nova fase da política nacional, né, onde o grupo que tomou conta do poder pretende fazer uma série de grandes reformas no país que praticamente jogam por terra aquilo que foi conquistado ao longo não só dos últimos 13 anos, mas ao longo de 4 ou 5 décadas. O PT tem uma decisão que é lutar firmemente contra essa supressão de direitos e contra a entrega das riquezas nacionais, como agora a votação da retirada da Petrobras como operadora única do pré-sal e abertura para as multinacionais. Quer dizer, o PT assume formalmente o papel de oposição ao governo Michel Temer. Sem sombra de dúvida, nós somos oposição. Não existe da parte do PT nenhuma disposição de aceitar esse tipo de política. Ao mesmo tempo, nós vamos abrir um período de avaliação também sobre os nossos 13 anos de governo, sobre a atuação do PT. Queremos fazer um balanço, ponderar os nossos acertos, mas também os nossos erros. E queremos também discutir um caminho para o Brasil sair da crise, como sair da crise sem colocar em risco essas conquistas e sem colocar em risco a nossa estratégia de desenvolvimento que levou o Brasil até um ponto muito bom de desenvolvimento no palco de todas as nações. Deputado Carlos Zaratini, nessa reflexão de erros e acertos, o PT assume parte da responsabilidade pelo que aconteceu com Dilma Rousseff? Evidentemente, o PT... A Dilma era uma candidata escolhida pelo partido, realizou o primeiro governo, foi ao segundo governo, né, foi reeleita com 54 milhões de votos, com apoio integral do PT. Então, evidentemente que era um governo que nós tínhamos responsabilidade. E vários ministros estiveram num papel central, ministros que participam do nosso partido. Portanto, o PT vai fazer essa avaliação também. Nós não vamos tratar aqui dizer que foram erros da Dilma. Foram erros de um governo do qual o PT era a força principal e houve sim erros que levaram ao isolamento do governo e, consequentemente, à sua derrubada através de um processo que nós chamamos de golpe parlamentar. Bom, eu conversei com alguns petistas que têm história também no partido e da mesma forma que busquei a informação, né, em outros estados, como é que no PT as pessoas estão se posicionando. Não há um grande consenso sobre como agir, mas chamou a minha atenção a posição do ex-governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro. Ele já havia dado há muito tempo passado aquela ideia da refundação do PT. Mas agora, nesse momento, o que chama a minha atenção foi o fato dele afirmar que é importante que o PT tenha uma retirada organizada para reorganizar as suas forças e voltar a campo com uma posição muito bem definida de como agir. Ele fala até na troca de comando do partido, na abertura para novas lideranças assumirem esse comando para arear o ambiente com novas ideias, com novos olhares para tudo o que está acontecendo. E isso sim seria a promoção de uma renovação programática a médio e longo prazo. O senhor concorda com essa ideia, que a mexida tem que ser mesmo profunda? É evidente, nós temos que fazer uma avaliação e uma renovação.
né? Nós temos aí uma necessidade de que uma nova direção assuma por um processo de renovação que incorpore. Por exemplo, nós vimos aí a mobilização nesse final de semana, no domingo, de cerca de 100 mil pessoas, a grande maioria jovens, né? Jovens que têm uma perspectiva muito parecida com a nossa, que têm uma visão de mundo, de mudanças muito parecida com a nossa, mas que não estão participando do nosso partido. Então, o PT precisa se abrir para essa juventude e possibilitar, inclusive, que ela assuma cada vez mais a direção. Nós não somos eternos, né? Nós somos seres humanos que envelhecemos e é necessário que a juventude sempre ocupe um papel de destaque. E o PT sempre procurou e vai continuar procurando participação da juventude no nosso partido. Zaratini, nessas manifestações, pegando esse gancho que você nos oferece, chama a atenção que o foco não era apenas o fora Temer, ou a inconformação pelo impeachment da Dilma, mas a convocação para diretas já, o pedido diretas já. O PT, anteriormente, em reunião da executiva, havia se recusado a aceitar a ideia da então presidente Dilma, afastada, de que se ela voltasse ao poder, ela convocaria um plebiscito para o povo decidir se queria antecipação da eleição presidencial. Isso até causou ali uma perplexidade para a própria Dilma. Mas, agora, empunhar a bandeira de direta já, quando grande maioria dos juristas reitera que isso atinge a Constituição, que o previsto na Constituição não é essa convocação de eleição, uma vez que Michel Temer, Dilma tinha o direito adquirido, sim, mas... Temer foi eleito com ela foi impedida por aquele processo, Temer assumiu porque era o vice, para que haja uma convocação de eleição ou de antecipação, seria necessário ou que houvesse vacância no poder, ou ele renunciar ou morrer. Veja bem, acontecer alguma coisa que houvesse vacância no poder. Na Argentina, no final... O PT vai agir contra a lei? Não, o PT não vai agir contra a lei, mas o PT vai colocar uma bandeira, que é a das diretas já, que é uma necessidade do país. Qualquer pesquisa aponta que a ampla maioria dos brasileiros querem eleições diretas. Não querem o governo Temer. Querem um governo que discuta antes, numa campanha eleitoral, o que pretende fazer. O que o Temer está propondo para o país nunca foi proposto nem pelo Aécio Neves. Então, é uma proposta que nunca apareceu numa disputa eleitoral. Portanto, é um governo que não tem legitimidade para fazer essas reformas. Então, a população está percebendo isso, está dizendo em todas as pesquisas que quer eleições diretas. Mas direta já quando? Direta já. Certo? Então, tem que ser até 31 de dezembro, porque depois a lei prevê que aí não é mais um apelo popular, mas é decisão do Congresso. É decisão do Congresso. A partir do ano que vem. Você acha que se o governo Temer não conseguir se colocar, não conseguir legitimidade e caso inclusive o TSE cancele, anule as eleições, a população brasileira vai aceitar um governo eleito pela Câmara dos Deputados? Eu acho que não vai aceitar, acho que nós vamos continuar em crise. Eu disse aqui, inclusive no seu programa, meses atrás, eu falei, a crise não é a Dilma, não é o governo Dilma, a crise vai começar com a saída do governo Dilma. E, de fato, nós vamos enfrentar uma situação de crise ainda maior, porque as políticas que Henrique Meirelles propõe na economia vão levar o país a aprofundar a recessão e a miséria. Vou dar um dado para você. O chamado Operação Pente Fino, para retirar pessoas que não estariam corretamente colocadas com auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, numa experiência piloto feita em Jundiaí, foram cortados 50% dos benefícios. 50%. Então você imagina colocar milhares de pessoas que hoje recebem o auxílio de um salário mínimo na mais absoluta miséria, porque essas pessoas não vão conseguir voltar a trabalhar. Mas isso usou o verbo imaginação. Não, é uma hipótese. Está acontecendo. Está imaginando a hipótese de haver aí cortes de direitos, de projetos de reformas que atingem. É uma hipótese. Nós vamos precisar ver se vai acontecer. E se não acontecer, o orçamento proposto por esse governo para o ano que vem retira recursos dos programas sociais.
Ou seja, nós vamos ter menos recursos para os programas sociais e mais recursos para atividades, principalmente o pagamento de juros da dívida. Então, evidentemente, isso vai levar o país a uma crise mais profunda e que o povo vai se demonstrar sua insatisfação. Então, evidentemente que a palavra direta já, a palavra de ordem direta já, ela coloca uma perspectiva para a população. Novas eleições para ter um governo com legitimidade para tirar o Brasil da crise. Muito obrigada, deputado. Uma boa noite. Boa noite. Gamberini.